Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de número 4, aula importantíssima, eu vou pagar nada não. Eu vou trabalhar a ordem de pagamento dos credores na falência. Você viu comigo até agora que as lojas brasilianas quebrou e que ela possui um patrimônio aqui até considerável que eu preciso converter em dinheiro para que eu efetue o pagamento de todo mundo, inclusive você. E aí vem a primeira pergunta: como os credores serão pagos? Como eu vou proceder a esses pagamentos? Eu vou ter que fazer isso de acordo com uma ordem de preferência. E a primeira ordem que eu preciso que você guarde na sua cabeça é a seguinte: de acordo com a lei de falências, já com a nova redação da lei 14.112/2020, primeiro, os pedidos de restituição de bem que estão lá no artigo 85. Depois, os créditos extraconcursais que estão no artigo 84. E terceiro, os créditos concursais que estão no artigo 83. Vamos começar aqui com o pedido de restituição de bem. Então, coloca uma estrelinha aí nessa informação, porque essa ordem aí você precisa guardá-la de cabeça. O pedido de restituição de bem, as situações estão lá no artigo 85. Uma vez falido, o administrador judicial ele vai arrecadar todos os bens do devedor. E pode acontecer que durante esse processo de arrecadação, ele arrecade um bem que não pertence ao devedor. É o caso, por exemplo, de um contrato de locação. Aquele bem não é do devedor. Esse bem é de um terceiro. Hipótese semelhante é o caso de um bem, de um veículo, que é objeto de alienação fiduciária em garantia. Você estudou isso em contratos. Na alienação fiduciária em garantia, o credor é dono do bem até o momento em que o devedor pague a última parcela daquele contrato. Nós temos, nesse caso, então, uma propriedade resolúvel. Portanto, esse bem objeto de alienação fiduciária, ele não é do devedor. De acordo com o artigo 85 da Lei de Falências, o proprietário de bem arrecadado no processo de falência, ele pode pedir a sua restituição. Da mesma forma, o proprietário de bem que se encontre em poder do devedor, ele pode pedir a sua restituição. Agora imagine aqui um terceiro caso. Imagine que uma determinada empresa vendeu determinadas mercadorias a crédito e entregou essas mercadorias nos 15 dias, dentro dos 15 dias anteriores ao requerimento da falência. Atenção! Se essa mercadoria ela não for alienada, e eu estou falando num caso de pedido de restituição. Então, nesse exemplo aqui, a Alfa simplesmente vai solicitar pegar essas mercadorias de volta. Mas, professor, e se o bem foi vendido
Situação melhor ainda, porque a restituição, então, ela vai se dar em dinheiro. Vamos para os créditos extraconcursais. Aqueles créditos que estão lá no artigo 84. Esses créditos extraconcursais, eles são constituídos, em sua imensa maioria, após a decretação da falência. E esses créditos extraconcursais, eles são pagos antes, com preferência, dos créditos concursais. Veja aqui o que diz o caput do artigo 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência, com preferência, sobre os créditos concursais, os créditos do artigo 83. Eu tenho 9 classes aqui de créditos extraconcursais e nós vamos trabalhar cada uma delas. Começando pela classe de número 1. A classe de número 1 está lá no artigo 84, inciso 1A. Atenção! É inciso 1A. Não é a linha A. É inciso 1A. E diz respeito às quantias referidas nos artigos 150 e 151. É o que a doutrina chama de crédito prioritário. E por força do parágrafo 1º do artigo 84, esses créditos eles serão pagos assim que tiver dinheiro em caixa disponível. Entrou dinheiro em caixa, opa, eu já estou autorizado a pagar os créditos prioritários. Mas, professor, primeiro olha aqui o dispositivo. Mas, professor, o que são os créditos prioritários? São os do 150, 151. Vamos ver aqui o que está no artigo 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência. Me dá exemplos disso aqui, professor. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Água. Se a empresa vai continuar sua atividade durante um determinado período de tempo, pode ser que pagar a conta de água seja fundamental para ela. O mesmo caso é o que diz respeito à energia elétrica. Então, o pagamento da água e da energia elétrica eu consigo encaixar aqui nesses casos. O pagamento do aluguel eu também consigo colocar aqui, porque é necessário, é indispensável para a administração da falência eu ter um local onde guardar todos esses bens. Isso aqui é o caso do artigo 150. Agora vamos lá no artigo 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por devedor. Então, atenção. O crédito trabalhista constituído nos 3 meses anteriores à decretação da falência, ele é crédito prioritário. Qual é o limite aqui? 5 salários mínimos. Quem é o primeiro? Quem tem que receber primeiro? Artigo 150 ou 151? Uma parcela considerável da doutrina entende que o artigo 151, por tratar-se verba alimentar, ele tem que ser primeiro. Classe de número 2. A classe de número 2 ela está lá no artigo 84, inciso 1b. E quem está aqui nessa classe? O valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador. Olha só que legal! E nesse sentido,
a lei implementou uma melhoria na lei. Uma vez que o devedor pedia a recuperação judicial, ele não conseguia crédito no mercado. Quem é que vai emprestar dinheiro para uma pessoa que está numa situação pré-falimentar? Dificilmente isso ia acontecer. Agora, uma vez que eu coloco que esse empréstimo é um crédito extra concursal, que você vai receber na frente, inclusive dos trabalhadores que estão trabalhando lá há muito tempo, você vai conseguir financiar essa recuperação. Então, a inclusão desse dispositivo aqui foi uma melhoria na lei. Classe de número 3. Está lá no artigo 84, inciso 1C. Esse dispositivo faz uma remissão ao artigo 86, que trata dos pedidos de restituição em dinheiro. Então, o que o artigo 84, inciso 1C aqui faz? Simplesmente remete ao 86. Vamos ver aqui o que está no artigo 86, começando pelo inciso 1. Tem direito à restituição em dinheiro se a coisa não existir ao tempo do pedido de restituição. Então, imagine que é o caso de uma locação de veículo, mas aquele veículo, em razão de um determinado acidente, teve ali uma perda total. O veículo existe para ser restituído? Até existe, mas não vale muita coisa não. Então, o que acontece? Eu vou restituir em dinheiro o valor equivalente àquele veículo. Ou ainda, cabe restituição em dinheiro no caso de haver a venda da coisa. É o caso das mercadorias que foram entregues no prazo de 15 dias e que foram vendidas. Aqui no inciso 2 do artigo 86, procede-se à restituição em dinheiro no caso da importância entregue ao devedor decorrente de contrato de adiantamento a contrato de câmbio para exportação. Imagine que você, devedor, celebrou um contrato de compra e venda internacional. Você vai vender aqui para um japonês. Essa mercadoria vai ficar aí no navio 30 dias. Mas, como você não é bobo de acreditar que a Terra é plana, você vai pegar uma rota diferente aqui em razão da Terra ser um globo e economizar aqui 8 dias de viagem. Mas o que eu quero chegar aqui? Paralelo a esse contrato de exportação, nós temos um outro contrato, que é o contrato de câmbio. Aquele contrato que vai converter o dólar, que é usado por enquanto aí no comércio internacional, para o real. Portanto, o que o Banco do Brasil faz aqui? Ele te antecipa $1.000 agora, já converte em reais. Mas, daqui 22 dias, quando essa mercadoria chegar aqui no porto do Japão, o Banco do Brasil vai pegar ali $1.100, até porque ele vai te cobrar uma taxa, porque banco não faz graça para ninguém, seja ele público, seja ele privado. Imagine que durante esse período aqui, 11 dias, você está aqui no Canal do Panamá, o exportador quebrou. E agora foi declarada sua falência. E aí, você acha que o banco vai perder esse dinheiro? Não vai não, gente. Ele tem direito à restituição desse valor por força lá do inciso 2 do artigo 86. Também é caso de restituição em dinheiro a hipótese de
você antecipar determinado valor ao falido. Quer um exemplo? Você contratou uma franquia das lojas brasilianas. Colocou 50 mil ali na mão para poder fechar esse negócio e agora você já está correndo atrás de montar esse estabelecimento. Nesse caso, esses 50 mil que você colocou na mão da pessoa que te vendeu a franquia e essa franquia faliu, você vai pegar esses valores de volta. E por fim, um dispositivo que foi inserido pela Lei 14.112/2020. O tributo passível de retenção na fonte. Um exemplo aí é o imposto de renda. Ele é objeto de restituição em dinheiro. Então, se a empresa tinha que descontar um determinado imposto de renda ali do seu empregado e não efetuou esse desconto dentro do período correto, nesse caso aqui, nós temos um pedido de restituição em dinheiro. Classe de número 4. Artigo 84, inciso 1d. Aqui eu tenho 3 situações. A primeira delas é a remuneração devida ao administrador judicial e aos seus auxiliares. Então vamos imaginar que o juiz nomeou um advogado como administrador judicial. Ele não sabe fazer perícia contábil e, portanto, solicitou a perícia de um determinado contador. Esse contador ele vai receber aqui na classe de número 4 como crédito extra concursal. Desses que eu vou destacar agora, o reembolso devido aos membros do comitê de credores é o menos importante, é o menos relevante aqui. Até porque o comitê de credores não é um órgão tão essencial assim. Por fim, aqui, nós temos o caso dos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrente de acidente de trabalho após a decretação da falência. Pode acontecer de essa empresa continuar funcionando e trabalhadores continuarem exercendo a sua atividade. Inclusive, algum deles pode até sofrer um acidente. Nesse caso, a sua classificação é juntinho com o administrador judicial. Vamos agora para a classe de número 5, que está lá no artigo 84, inciso 1e. O que diz o dispositivo? As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos. Se houve a produção de um ato jurídico, se houve a prática de um ato jurídico, seja ele na falência ou na recuperação, e esse ato jurídico ele é válido, o credor faz jus a essa verba aqui nessa classe de número 5. Classe de número 6. A classe que está lá no artigo 84, inciso 2 da Lei de Falências, e diz respeito à quantia fornecida à massa pelos credores. Exemplo, vamos imaginar que os principais bens da empresa são caminhões. Ela conseguiu, o administrador conseguiu arrecadar todos os caminhões, 10 caminhões. Ele pode deixar ali livremente esses caminhões na rua? Não, é responsabilidade dele esses bens. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que contratar um pátio para deixar guardado esses veículos, que são de interesse fundamental dos credores. Mas atenção, não existe dinheiro em caixa. Qualquer um desses credores pode emprestar esse valor.
esses 10 mil ali para dar de início, para poder guardar esses bens que são essenciais para pagamento dos credores. E o credor que fornecer esse valor, ele vai receber esse valor aqui, nessa classe de número 6, dentro dos extraconcursais. Classe de número 7 é a classe do inciso 3 do artigo 84 e diz respeito, basicamente, às despesas do processo de falência. Despesa com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição aí do seu produto, dos seus valores e as custas desse processo. Esses pagamentos serão feitos aqui nessa classe de número 7. Classe de número 8. Aqui está lá no artigo 84, inciso 4 da Lei de Falências, e diz respeito às custas judiciais relativas às ações ou execuções em que a massa tenha sido vencida. Então vamos imaginar que o administrador judicial julgou mal uma determinada ação, uma determinada situação, achou que ele fazia jus a determinado valor, propôs a ação e a massa falida perdeu. As custas referentes àquele processo, elas serão cobradas aqui na classe de número 8 dos extraconcursais. E por fim nós temos a classe de número 9, que está lá no artigo 84, inciso 5 da Lei de Falências. O que consta nessa classe? Os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. E atenção aqui, imagine lá que as lojas brasilianas teve a sua falência decretada em novembro do ano passado. E aí eu te pergunto, o que acontece com todo proprietário de imóvel no dia 1º de janeiro? O que acontece com o proprietário de um veículo automotor todo dia 1º de janeiro do ano? Ele tem que pagar, respectivamente, o IPTU e o IPVA. O fato gerador é esse: você ser proprietário daquele bem naquele dia do ano. Então, isso aconteceu aqui no caso do devedor. Então, esse IPTU e esse IPVA, eles ocuparão a classe de número 9 dos créditos extraconcursais. Resumo da ópera, classe de 1 a 9. Preciso guardar de cabeça essa ordem? Por enquanto não, ainda não está sendo cobrado essa ordem. Mas eu preciso que você guarde essas 4 classes. O que você tem que guardar? A ordem entre elas e que eles são créditos extraconcursais. Qualquer um deles que aparecer junto com o concursal, ele vem primeiro. Os créditos concursais, eles estão lá no artigo 83 da Lei de Falências. E eles são créditos referentes a dívidas anteriores à decretação da falência. São esses credores que vão formar um quadro geral de credores, que nada mais é do que uma planilha com todos os credores e a sua respectiva classe. Aqui nos créditos concursais, eu também tenho 9 classes. E vamos trabalhar cada uma delas aqui. Começando pela classe de número 1. A classe do artigo 83, inciso 1 da Lei de Falências. Olha quem está aqui nessa classe. Primeiro, o crédito derivado da legislação trabalhista, limitado
a 150 salários mínimos. Atenção! O crédito trabalhista ele tem um limite aqui. Que limite é esse? 150 salários mínimos. Portanto, se o trabalhador ele faz jus a 200 salários, 150 ele vai receber aqui na classe 1. E os demais, os outros 50, vai ter uma classe específica para esse excedente do crédito trabalhista que eu vou falar daqui a pouco. No caso do crédito trabalhista, eu posso ter 3 situações. Eu tenho a situação do credor A, que ele possui um crédito de 10 salários. Eu tenho a situação do credor B, cujo crédito é posterior à decretação da falência e vale aqui 5 salários mínimos. E eu tenho a situação do credor C. Esse credor C, ele tem um crédito de 2 salários e esse crédito foi constituído nos 2 meses anteriores à decretação da falência. E aí eu te pergunto, qual é a classificação desses credores aqui? Isso vai cair na prova. Quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro aqui? Qual é a ordem? Olha aqui, gente, o credor C é um crédito prioritário e, portanto, ele é o primeiro. Agora, o credor B, cujo crédito foi constituído após a decretação da falência, por serviço prestado depois que o devedor faliu, ele é o segundo. E por último aqui, eu tenho o credor A, que trabalha na empresa há muito tempo, mas o seu crédito é constituído de forma bem anterior em relação a C. E, portanto, ele é um crédito concursal de classe 1. A ordem correta é C, B e A. Fácil demais, não é? Para finalizar aqui a classe de número 1, nós temos a hipótese da ocorrência de acidente de trabalho. E o acidente de trabalho, ele é bem simples. Como assim? Você vai ter que olhar simplesmente a data em que ocorreu esse acidente de trabalho, ressaltando que esse limite de 150 salários só vale para a primeira hipótese. No caso de acidente de trabalho, não existe esse limite. Portanto, se o acidente de trabalho ocorreu antes da decretação da falência, eu tenho um crédito concursal. Se o acidente de trabalho ocorreu depois da decretação da falência, eu tenho um crédito extraconcursal. E o extraconcursal, ele tem preferência sobre o concursal. O que você vai olhar nesse caso? A data da falência e a data do acidente de trabalho. Classe de número 2. É a classe do artigo 83, inciso 2 da Lei de Falências. Quem consta nessa classe? Os créditos com direito real de garantia. Então, se houve um determinado contrato e ali eu coloquei uma garantia real, normalmente quem vai fazer isso aqui é banco, o banco ele vai receber aqui na segunda posição. Então, a classe de número 2 dos concursais é onde estão os credores com direito real de garantia. Classe de número 3. Na classe de número 3, é o caso do inciso 3 do artigo 83, onde estão os credores tributários, exceto as multas. Então, atenção. Com relação ao crédito tributário, eu vou ter que olhar a data do fato gerador. Se o fato gerador ocorreu antes, ou se o fato gerador do tributo ocorreu depois da decretação da falência.
Se ele ocorreu antes, ele é um crédito concursal. Se o fato gerador ocorreu depois, ele é um crédito extraconcursal. Agora vamos para a classe de número 6. Professor, e as classes 4 e 5? Essas classes elas foram revogadas. E atenção, a classe de número 6 é onde você vai encontrar o maior número de credores, viu, gente? É onde ocorre o maior número de credores. A classe de número 6, que está lá no inciso 6 da Lei de Falências, é onde eu tenho os créditos quirografários, os créditos decorrentes de um título de crédito, por exemplo, um cheque, uma nota promissória ou uma duplicata, e os créditos decorrentes de contrato, com exceção das multas contratuais que terão uma classe específica para ela. Mas você sabe o excedente trabalhista, aquilo que excede o limite de 150 salários mínimos? Ele é pago aqui, junto com os créditos quirografários. Então veja, os créditos derivados da legislação trabalhista que excederem aquele limite lá do inciso 1 do caput do artigo 83, eles serão pagos aqui. Então, o excedente do crédito trabalhista, ele é quirografário classe 6. Lá no parágrafo 6º do artigo 83, nós temos que vai integrar a classe dos quirografários os créditos com privilégio especial. Privilégio especial era a classe 4, na ordem revogada. Da mesma forma, é o caso do privilégio geral. Ele agora ocupa a classe dos quirografários, que era a classe de número 5. A lei, ela revogou um parágrafo 4º do artigo 83. O que dizia esse parágrafo? O crédito trabalhista cedido a terceiro será considerado quirografário. Atenção! Por força desse dispositivo aqui, a pessoa que adquirisse um crédito trabalhista que estava lá em primeiro, automaticamente, ela caía aqui para a classe de número 6. E aí eu te pergunto, quem é que ia comprar um crédito desse? Quem é que ia adquirir um crédito desse? Ninguém. É por isso que a lei implementou o parágrafo 5º, que constitui uma melhoria na lei. Agora, o crédito cedido a qualquer título, ele mantém a sua natureza e a sua classificação. Se você compra um crédito lá da classe 1, você vai receber ali na classe de número 1. Resumindo a ópera aqui, dentro da classe dos quirografários, nós temos os títulos de crédito, nós temos os contratos, com exceção das multas contratuais, nós temos o excedente de crédito trabalhista e nós temos os créditos com privilégio especial e geral. Classe de número 7. A classe do inciso 7 do artigo 83. É a classe das multas. É aqui que eu vou cobrar, que eu vou habilitar a multa contratual, a multa tributária, bem como todo e qualquer tipo de multa de pena pecuniária por infração penal ou administrativa. Então, se eu tomei lá uma multa um pouquinho pesada, essa multa, ela será classificada na classe 7, lá dos créditos concursais. Veja o dispositivo na tela. Multa contratual,
pena pecuniária e multa tributária. Classe de número 8, a do inciso 8 da Lei de Falências. Aqui nós temos o crédito subordinado, que o exemplo maior é o crédito de sócio ou administrador ali do devedor. Última classe, a classe de número 9, que está lá no inciso 9 do artigo 83, que compõe os juros posteriores à decretação da falência. Olha aqui o dispositivo. Um dos efeitos da falência que nós vamos estudar na próxima aula é que, uma vez decretada a falência, eu tenho a suspensão da fluência dos juros. Mas esses juros podem voltar a correr novamente, desde que eu pague todos os subordinados. Situação que na prática é extremamente difícil de acontecer, tendo em vista que falou palavra falência, em sua maioria, imensa maioria, vai ficar gente aí sem receber. Aqui dentro da classe dos créditos concursais, eu tenho na classe 1 os trabalhistas, na classe 2 os créditos com garantia real, na classe 3 os tributários, exceto as multas, na classe 6 os quirografários, na classe 7 as multas, na classe 8 os subordinados e na classe 9 os juros posteriores à falência. Preciso guardar essa ordem? Preciso, porque mais de 80% quando fala cobrança de ordem de pagamento dos credores é sobre isso daqui. Mas atenção, eu vou te ensinar uma bruxaria aqui, uma palavra mágica para você guardar essa ordem. Olha aqui. Tragatri quimo-sujo. Como assim, professor? Que coisa é essa? Olha aqui, que fácil, gente. Trabalhista, garantia real, tributário, quirografário, multa, subordinado e juros. Mas não, tem outra bruxaria aqui. Olha aqui um outro jeito de guardar. Trabalho garante tributo que multa subordinado jumento. Novamente, trabalhista, garantia real, tributário, quirografário, multa, subordinado e juros. Isso não é bruxaria, é tecnologia e o fundamento tá aí na apostila para você. É obrigatório, principalmente dessa aula de número 4, a leitura dessas duas obras. O capítulo 25 e 27 do livro do Marlon Tomasetti. Até rimou aqui, o volume 3, viu? E também você deve fazer a leitura de todos os dispositivos aqui que eu mencionei no livro do Marcelo Barbosa Sacramone, que vai simplesmente comentar a lei de recuperação de empresas e falência. Todos os dispositivos citados, você vai fazer a leitura do comentário desse autor, porque eu não consigo inserir todos os exemplos possíveis, senão essa aula aqui vai ficar enorme. E para facilitar, vou te passar um macete para facilitar ainda mais essa disciplina.